Gente, mas olha só, esse podcast aqui tá um salseiro, gente, é primeiro, desculpa. A gente já falou de um monte de coisa, já salpicou um monte de assunto, aqui tá uma doideira. Vamos aqui focar num assunto pra gente falar. Gente, eu não gosto de futebol, mas vou lançar pra ele deve ter alguma coisa pra falar sobre agora, isso. Agora, outra polêmica, né? Robinho. Polêmica. Robinho. Pedalou na sentença. Se você não é advogado... Condenado, pedalou e jogou pro escanteio. Se você é advogado e ninguém te perguntou sobre isso, cara, eu acho que você precisa se posicionar na carreira, porque todo mundo pergunta, ei, o que vai ser desse cara? Faz textão no LinkedIn, galera. Faz textão no LinkedIn. Alcance seus objetivos, hashtag resiliência. Vamos em frente, gente. Assim a minha irmã veio me procurar, tipo, indignada, assim. Tipo, como porque assim? ele é fã do Robinho? Não, desculpa. Ela é mulher, eu acho. Porque ela é mulher, ao contrário. Tipo, ela... Como assim ele, tipo, estuprou, tem áudio, tem tudo e ele não vai ser preso? E aí... É uma questão, né? Cara, mas antes da gente entrar na questão jurídica, era exatamente esse gancho que eu ia falar. O primeiro contato que eu tive com... Até porque eu não acompanho futebol, eu nem sei se o Robinho tá aposentado, onde é que o Robinho tá. Se falar legal, eu nem sei como o Robinho é. Tipo, eu não sei, de verdade. Mas o primeiro contato que eu tive foi lendo uma matéria que narrava a interceptação telefônica. Nossa, isso foi muito pesado. Cara, então assim, eu não sabia de nada. E aí eu li, nossa, e tava, na época ainda não tinha decisão. E aí, cara, quando eu li a transcrição da conversa... E aí, enfim, se você não leu... Eu te convido a ler, mas assim, é muito indigesto. E assim, eu acho que pra mulheres, então, é muito... Cara, até pra homem também. Não é nem desagradável, não é uma cabe. coisa que te fere, assim, na hora. Cara, a transcrição é uma coisa... terrível, assim, terrível. E obviamente que eu não sei como é que foi a constituição probatória, né, no processo na Itália. Até porque mas só essa interceptação telefônica, assim, você não precisava de mais nada, sabe? Mais nada. E que coisa horrível. E como isso me atingiu. Abalou. Muito. Ainda mais assim, agora que a gente tá nessa discussão, e obviamente é por isso que a gente tá falando disso. E aí o Robinho pode ser preso, não pode ser preso no Brasil, que foi uma bola que levantaram. Eu acho até que levantaram por uma especulação midiática, mas ok. Pra dar pano pra manga pra esse assunto. Mas eu como na condição de mulher, eu pensei isso. Eu falei, cara, somente ser execrado midiaticamente, não, na minha opinião, assim, não seria suficiente. Não é. Se aquilo de fato ocorreu, e assim, tudo indica 100% que de fato ocorreu. Cara, você fica enjoada. E o pior é quando eu paro pra pensar que esse meio, que alguns meios muito masculinizados, como é o futebol, isso deve ser extremamente comum. Assim, eu não digo extremamente comum, porque chega a ser muito leviano da minha parte falar que é extremamente comum. Mas, assim, deve ter Cara, algum nível mínimo de recorrência. Goleiro Bruno. Cara. Se parar pra pensar também, tem alguma... claro, são crimes diferentes, mas... Sim, mas todos subjugam a condição da mulher, assim, no limite. Mas, enfim, eu acho que futebol mídia também, né? Emissora também, de produtor. Harvey Weinstein, pô. Não, cara, tem uma série ótima, inclusive, galera. É The Morning Show, que, na verdade, é com o cara lá do The Office. Steve Carell. Isso, Steve Carell. Cara... Nossa, a produção é absurda. Gente, só galera boa aqui. Brabo. Só tem brabo. Que é ótima e é exatamente sobre isso. É sobre um escândalo né, sexual e assim, é muito cirúrgico porque fala até o caso Robinho é explícito. A mulher, ela estava alcoolizada, desacordada pela narrativa. Ela houve de fato, vou usar aqui um termo jurídico para não ser tão grosseiro, houve de fato conjunção carnal. E você vê que bizarro, assim, só que minha cabeça é muito doida, gente. O Robinho, na hora que ele tá falando no telefone com um dos caras, ele fala, não tive conjunção carnal, ou seja, não consumei o ato, porque ele interpreta que aquilo que ele fez não é sexo, não viola. Aí ele fala assim, então eu sei que eu tô tranquilo, o problema é do ciclano e do beltrano, porque eles de fato consumaram o ato, eu não consumei. Você viu isso? Eu não consumei. Então assim, o que eu fiz é muito de boa. Ele fala algo semelhante com que o
não é sexo. Exatamente, ele fala exatamente isso. A gente pode falar isso, gente? Porque eu fiquei tentando dar volta pra não falar. Mas só o link que eu ia trazer é que na série The Morning Show, o cara, o Steve Carell, você percebe que durante toda a narrativa da série, ele não consegue compreender que os atos dele eram um abuso sexual, era um abuso hierárquico, que ele tava usando da condição dele de superior pra coagir de alguma forma as pessoas, as mulheres que estavam ali. E isso é muito bizarro, porque é nítido, assim, você vê como é que, assim, esse assunto, ele é jurídico, óbvio que ele deságua no jurídico, mas ele é totalmente sociológico e antropológico, dado que a gente estuda a pessoa. Na fala do Robinho, ele tipo, cara, oral não é sexo, então, eu vou repetir aqui, dado que o Rodrigo me deu aval. Oral não é sexo, mas assim, então tô de boa. E ele ainda falou, eu fiz na boca, a polícia não vai descobrir nunca. E assim, a polícia italiana foi super sagaz, porque ela já tinha se antecipado, já tinha suspeitado disso tudo, conseguiu grampear, e foi daí que eles conseguiram a prova, inclusive, né? Foi. Mas aí, Pedrão, a Nath agora acabou dando o histórico do fato, né? O que aconteceu, e o que agora... O que a gente já conversou, mas o que você falou pra tua irmã explicando juridicamente o caso? Vai. Eu falei a questão de extradição, né? Primeiro que pra ter, o Robinho é brasileiro, então pra você extraditar, sim, explicando muito rasamente, tem que ter algum tratado de extradição com o país do qual está pedindo a extradição, senão você não pode extraditar brasileiro. E aí eu expliquei pra ela isso. Expliquei, o Brasil não tinha tratado de extradição. Com a Itália. Com a Itália. Esse movimento começou no caso do Cesare Battisti, né? Que aí teve aquela repercussão da STF, enfim, quem acompanhou sabe, quem não acompanha a gente pode falar num outro momento, acho que não é o caso aqui. E aí, de lá pra cá, o Brasil e a Itália fizeram um tratado de extradição, que tem lá suas cláusulas, enfim, quem tiver interesse, só jogar tratado de extradição Brasil e Itália, vai aparecer lá no CNJ. Não sei quem vai ter interesse, mas enfim. Se tiverem interesse... É bem curto, na verdade, sei lá, deve ter meia dúzia de páginas, né? Então assim, é fácil de ler, não é muito complicado. Não, se tiverem interesse também, a gente pode botar o link na descrição do YouTube. Caraca, tá bravo, hein? A galera tá muito marqueteira aqui. Muito youtuber. Nunca imaginei que você falasse assim. Ativa o sininho, segue, se inscreve, dá o like se gostou do vídeo. Mas fala, Pedro. E aí eu expliquei pra ela que... Além desse passo, ainda tem um agravante, porque o caso do Robinho, se eu não me engano, ele foi em 2013. Isso aí, 2013. E o Tratado de Extradição do Brasil e Itália, se eu não me engano, é 2017. E aí o direito penal ele tem um princípio, pra quem não sabe, que é a irretroatividade quando o crime vai prejudicar a pessoa que está sendo acusada. Sim. Então, isso é uma corrente, né, gente? Existem várias correntes sobre o caso, a gente pode discutir isso juridicamente, eu acho que não é o ponto aqui do podcast, mas uma das correntes você tem um crime anterior ao tratado, então você não pode extraditar porque não existiu o tratado naquele momento do crime, né? E a lei penal posterior só pode retroagir se for para beneficiar e não para prejudicar. E aí ele vai ter essa linha argumentativa a favor dele, que aí para ele ser condenado e preso no Brasil, teriam que trazer elementos fáticos probatórios aqui para a procuradoria aqui, para aí sim ele abrir uma persecução criminal, se for o caso, e aí ele sofreu o processo aqui no Brasil e eventualmente ser julgado. Porque assim, trazer a sentença de lá para homologar aqui no STJ, a chance de conseguir nestas condições que a gente acabou de falar é bem pequena. A não sei se for assim, a mídia se envolver, tiver repercussão nesse sentido, aí pode influenciar o julgamento, mas quem sabe que isso acontece. Seria Mas... acho bem difícil. Se eu não trouxer os elementos pra cá pra ter um processo criminal aqui, provavelmente ele não vai ser preso. Eu, sinceramente, quando isso começou a ser falado e eu fui dar uma olhada, acho que pelo que vocês perceberam, eu não sou criminalista, eu atuo muito distante disso. Na verdade, ninguém aqui é. Então, assim, a última vez que eu estudei direito penal foi quando eu tava na Emerge. Então, assim, faz um tempo. Mas depois de dar uma olhada, e aí também tem essa vantagem do direito, que obviamente que você não entende do assunto, mas você dá uma flertada geral. Quando eu olhei, a impressão que eu tive é que tem mais um aspecto midiático, eu acho, mais de dar pano pra manga e tal, do que, de fato, alguma possibilidade de concretude. Eu posso, inclusive, pagar minha língua. E, assim, agora que as coisas ficam gravadas, posso mesmo. Mas a impressão que eu tive, sendo uma advogada que não é uma criminalista, é que a chance, essas manchetes, assim, meio clickbait, tipo, Robinho pode ser preso no Brasil,
A impressão que eu tive é que, assim, a chance é extremamente remota. O caso é extremamente divergente. A gente tem uma lei de imigração de 2017, então, assim, você tem uma lei que as pessoas não sabem, que os próprios legisladores não sabem aplicar. Então você vem no direito, como é uma coisa sujeita à interpretação, você tem várias interpretações distintas. Tem interpretação, inclusive, que eu dei uma olhada, que essa lei, na verdade, só se aplicaria para estrangeiro ou brasileiro naturalizado. Então, brasileiro nato não pode, porque tá então, previsto na brasileiro Constituição, nato, ou inclusive. seja, nascido no Brasil, não se aplicaria. Então, assim, muita interpretação. A minha opinião, ela ficou, assim, uma estratégia de marketing mesmo, pra você botar ali o assunto pra render. Inclusive, a impressão que eu tive, eu posso estar errada, porque eu não transito no futebol, rendeu tanto, assim, esse assunto? Pra caramba. Pra caramba? Rendeu. Eu acho que isso também pode ser uma estratégia do advogado da autora da ação pra tentar jogar isso pra mídia. Porque ele viu que juridicamente não ia, ele falou, estratégia. vamos jogar no ventilador da mídia, porque a mídia vai tentar pressionar e de repente com a apreensão, né, com o apoio midiático, isso pode dar algum resultado lá no Brasil, algum procurador pode se interessar pela causa, pegar, levar isso adiante, e aí eu acho que foi uma cartada final, assim, que eu acho que foi instruída pelo advogado lá. Não sei, não li o processo, não sei quem é o advogado, não conheço, mas a minha sensação é que isso pode ter acontecido. Porque eu vi... Advogado. Vi isso. Bom, como vocês puderam ver, galera, tem muito assunto aqui, vai continuar tendo, a gente vai usar o Instagram bastante para ouvir vocês. Eu acho que é muito importante essa relação direta com o nosso público, que a gente ainda nem sabe quem é exatamente, mas a gente vai conhecer vocês vão conhecer a gente, vai nossos amigos, a nossa família, nossos pais. Inicialmente é isso, é obrigação deles. Mas, pô, na dúvida, rapaziada, manda pro jurídico e vamos em frente, tá bom? Beijo.